Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos para a palavra, para o nosso momento especial, né? Da mensagem. Depois de tudo que passamos aqui, né? Irmão Silvano, fica atento aí, irmão. Se aparecer mais uma, aí... Fica atento aí, se aparecer mais uma cobra, eu vi... Suspenda ali a toalha aí para ver. Eu vi também ela vindo, só que o Silvano gritou para mim. Não, você não viu não, pai. Vi sim. Vi que eu estava mexendo aqui na... Tá mais perto de mim, tu, né? Aí, Tá mais perto. Olha por debaixo da toalha para ver se tem alguém aí. Amigos, a gente precisa viver assim, aqui na terra, fazendo a vontade de Deus.
Nós devemos todos os dias estar buscando conhecer qual é o plano, o propósito de Deus para a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito interessante, muito prático, assim, a gente parar e pensar e refletir sobre ele. E que assunto é esse? Sobre o que Deus fez, tudo que Ele criou. Tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. A Bíblia diz que a natureza, a natureza, na verdade, ela expressa ordem, exatidão, ela expressa adaptação. Você vê que a Terra, ela possui cerca de 70% de água e 30% de terra, e você vê diversas outras coisas acontecendo ali, né? O fato é que o vento, como é que se explica esse negócio do vento? De onde é que ele vem? O próprio Jesus falou isso. De onde é que ele vem? Para onde é que ele vai? Ninguém sabe. Então, assim, existem coisas na natureza que só Deus pode explicar. Mas nós vamos começar falando da criação, lendo Gênesis 1, verso 2. Esse verso é um verso muito... Gênesis 1, verso 1 e 2. É a primeira página da Bíblia. É importante... É importante a gente conhecer mais sobre o assunto. Eu quero agradecer a presença daqueles amigos que estão sempre participando com a gente. Irmã Thelma, já é uma pessoa querida entre nós. Érica também. A Aline já é da casa, pode-se dizer, né? E a nossa amiga aqui também, né? Que está vindo hoje. Que Deus te abençoe. Assim também. Gene. Gene? Certo. Vamos orar para a gente ler a palavra de Deus. Aqui tem os demais também, né? Tem Mabel, tem Manu que são da casa também. Então vamos lá. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque o Senhor está presente em nosso coração e também se manifesta em nossa vida. Que o Senhor fale conosco através da tua palavra escrita nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Veja, no Gênesis 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Veja que coisa interessante. No princípio criou Deus. Existem dois livros que começam com esse termo, no princípio. Esse princípio quer dizer o início de tudo. E a Bíblia diz que a terra ela era sem forma e vazia, isto é, não havia nada ali, né? Só abismo. Mas quem estava na terra? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. É interessante que no decorrer da Bíblia você vai ver que em duas ocasiões diferentes, seres diferentes ficarão na terra. No início foi quem? Foi o Espírito Santo. No final, antes da descida da cidade santa, será quem? Satanás, que ficará preso por 1000 anos. Então, é interessante que há uma ligação com o Gênesis e o Apocalipse. Mas aqui falando sobre o que aconteceu, a palavra de Deus vai declarar algo muito interessante. Se você acompanhar comigo o Salmo 33, vamos ler a Bíblia no Salmo 33, verso 6 e verso 9. Salmo 33. Salmo 33. Eu poderia citar também um outro salmo aqui,
Salmo Mas- 33, 9. 6 e 9. Veja só o que está escrito aqui, ó. Salmo 33. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Verso 9. Porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Lá em Hebreus capítulo 11 fala que pela palavra de Deus tudo veio à existência. Então, meus amigos, a Bíblia está dizendo de uma maneira bem clara aqui que Deus criou tudo pela sua palavra. O Robson, inclusive, o esposo de Rebeca, ele costuma dizer, né, que Deus criou a terra na base do haja. Que haja luz, houve luz, haja firmamento, e apareceu. E aí Deus foi formando assim, todas as coisas. Então, meus amigos, é muito importante a gente entender que os céus por sua palavra se fizeram, pelo sopro da sua boca. Esse termo sopro aqui, pelo que dá a entender no hebraico, quer dizer espírito. Seria uma referência ao Espírito Santo que estaria presente na criação. E lá no Evangelho de João, vai dizer que o Filho estava presente também. Jesus estava presente na criação. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles criaram todo o universo. Agora, é interessante uma coisa. Aqui diz que pela sua palavra se fizeram. Mas se você ler lá João capítulo 1, versos de 1 a 3, diz que o verbo estava com Deus no início, né? E o verbo era Deus. Então o verbo é palavra, é a mesma coisa. Verbo e palavra é a mesma coisa. E depois diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que eu quero dizer? Que o Criador do universo, conforme está dizendo o Salmo 33 aqui, que fala sua palavra, não está falando somente de palavra da boca, não. Ele está falando de Jesus Cristo. O Salmo 33 está declarando que foi Jesus Cristo que criou o universo. Se você ligar esse texto com o Evangelho de João. Outros textos que nós podemos citar são textos muito importantes. Agora, é muito importante mencionar uma coisa. Eu poderia passar aqui o tempo todo refletindo sobre o dia a dia da criação, porque nós teríamos muito assunto para falar. Mas quando se fala do dia a dia da criação, nós precisamos rever ver algumas coisas. A Bíblia diz, né, que Deus fez no primeiro dia a separação entre luz e trevas, depois no segundo dia ele fez mais coisas, né? Ali no capítulo 1 de Gênesis vai declarando, né, a separação entre águas e águas. Depois ele cria ali as plantas e depois a porção seca, a terra, e depois ele cria os astros. E depois, no quinto dia, ele cria ali animais marinhos, e depois também as aves. E aí, meus amigos, vem um detalhe. No sexto dia, ele faz animais terrestres como o gato que nós estamos vendo aqui, e animais como, outros como cachorro e outros mais. Mas no sexto dia ele não fez o homem também. Pronto, eu ia falar agora. Deus fez o homem. Ele fez os animais, mas fez o homem. Esse detalhe é o detalhe que eu quero mencionar. Por isso que eu estou resumindo aqui o dia a dia da criação, porque é importante nós citar, focar aqui nessa parte do homem, certo? E por que eu quero focar nessa parte do homem aqui? Porque em Gênesis 1:26 diz assim, está escrito em Gênesis 1:26. Olha só. Eita.
Uma coisa pulou no meu pescoço, mas já pulou de novo. Sanadura. Não foi não, gente. Ai, ai. Vamos lá. E disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Veja, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que isso é importante destacar? Porque no fato de, assim, você ter um filho, vocês que já tiveram um filho, já geraram um filho, sabem que o filho nasceu com um traço, né? Assim, né? Um traço do seio, um traço do pai, entendeu? Alguma coisa que lembra. Agora, quando fala assim, façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança, está exatamente se referindo a, no caso, um traço de caráter que havia no homem. Ou seja, quando a Bíblia diz aqui que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, está dizendo que ele foi criado conforme ali a glória que tinha um Criador. Ele tinha, no caso, não o mesmo poder, domínio, entendeu? Mas eles refletiam a glória do Pai Celestial. Por isso que eles andavam ali de uma forma que eles não se envergonhavam. Mas então o que aconteceu foi que a Bíblia diz que homem e mulher foram criados. A Bíblia diz no capítulo 2, verso 7, como foi criado o homem. Diz, está escrito: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nele lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Isso aqui é muito importante, porque Deus formou um homem, um boneco de barro, e ali, né, fez, soprou nele o fôlego de vida. E depois, o que aconteceu? Deus plantou um jardim que é conhecido como o Jardim do Éden, que era na direção ali do Oriente. E aí então Deus pôs o homem para que ele cultivasse e guardasse aquele jardim. Mas Deus teve uma ideia brilhante. E aí nós vamos, quando nós lemos Gênesis capítulo 2, verso 18, o Senhor fala assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Aí por isso que ele cria a mulher. E a Bíblia vem dizer aqui no capítulo 2, verso 21 em diante, que Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e ele pegou, tirou ali, né, no caso, uma de suas costelas, e fechou o lugar com carne, e a costela que ele tirou do homem fez a mulher. E aí, nesse caso, Deus fez um casamento que a Bíblia diz, aquele verso que aqueles que já são casados já ouviram falar muito. Por isso o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Porque Deus criou o casamento, Deus criou a família. Mas é importante destacar aqui uma ordem. Eu creio que todo mundo aqui, né, os pais principalmente, tem ordens para ser dadas aos seus filhos, né? Quando o filho está desobediente, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar, conforme eu acabei de citar para vocês. Mas o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De que ordem foi? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal
não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, de 15 a 17. A Bíblia diz aqui que Deus disse que, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E por que Deus plantou aquela árvore ali? Aí é que está a questão. Nós vamos ver um outro estudo aqui em outro dia, que houve um momento em que Deus, na verdade, Deus ele criou todas as suas criaturas livres. Essa é a grande questão. Vamos começar por aí. Deus criou todas as suas criaturas livres, seres humanos e anjos. E aí o que acontece? O fato de ter a árvore ali dentro do jardim era o fato deles escolher rejeitá-lo ou não. Havia uma outra árvore que é conhecida como árvore da vida. E essa árvore, no caso, ela é conhecida apenas por ser, no caso, uma árvore citada no Apocalipse. Mas no livro de Gênesis, ela já é citada. Mas eu acho assim, viu, Jeremias? Eu acho que Deus disse assim, a árvore da vida, eu acho que ele disse assim, a obediência, né? Sim. Tinha uma árvore, mas ele disse que no meio dela tinha uma árvore da vida. Então, a árvore da vida, para mim, é a obediência. A árvore da vida era, no caso, para eles comerem sempre. Eles iriam perpetuar, entendeu? Eles iriam ficar eternamente vivos. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal era a árvore que Deus disse: se vocês comerem dela, vocês morrerão. E eles, de fato, escolheram dessa árvore, como nós podemos... Que colocou já essa árvore já para poder dar a liberdade de escolha. Mas é isso que eu estou falando, é o livre-arbítrio que Deus deu. Porque se Deus criasse apenas, assim, um exemplo, se Deus criasse você, Roberto, como um robô, você imagina você que trabalha aí com empresas aí, ou que trabalha com as pessoas, você sabe, né? Imagina o quanto um robô, no caso, pode ser controlado. Você imagina você dar aqui com o controle e tal, vai para a direita, vai para a esquerda, anda para lá, anda para cá. Deus não quer seres assim. Deus não criou seres assim. Por isso ele criou você livre, criou o Manu livre, criou eu livre, todo mundo aqui livre. Agora, livre para escolher aceitá-lo ou rejeitá-lo. Agora a promessa é que aqueles que aceitá-lo, que no caso aceitarem a ele, receberão a vida eterna. Depois do pecado, né, infelizmente Adão e Eva comeram do fruto, mas eles não puderam ficar mais no jardim, porque se eles ficassem comendo da outra árvore, o pecado seria eterno. Aí então Deus teve que tirá-los do jardim. Mas tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz. O que eu quero dizer para você nessa noite é que o Senhor criou você. Deus se importa com você, Roberto. Deus se importa com você, mano. Deus se importa com você, Érica, comigo, com todos nós. Estou citando nomes aqui, mas Deus se importa com a nossa fragilidade. A gente às vezes acha que porque Deus está lá longe. Não é, irmã Thelma? Às vezes a gente tem aquela fragilidade de ser humano. Que Deus é esse que está lá longe, não faz nada por mim. Meus amigos, mas a gente Deus... falando assim, a gente está pecando. Isso, mas nós somos tentados a pensar assim. Mas o que eu estou dizendo é que Deus se importa conosco. Esse Deus grandioso. Se você for olhar o tamanho das estrelas que há nas galáxias, você vai se assustar. O tamanho de cada estrela que há nas galáxias. A nossa galáxia, ela é bem pequenininha em relação a outras galáxias que existem diante do universo. Agora, como é que esse Deus grandioso, que fez todas as coisas, ele se
resumiu, no caso, ele não se resumiu, mas ele se rebaixou a tal nível de, no caso, ficar preso pela eternidade toda a um corpo humano. Porque ele se importa com todos nós. Ele sabia que um dia Manu estaria aqui para ouvir a palavra, que o Roberto estaria aqui para ouvir, que a irmã Miúda estaria aqui. Ele sabia que todos nós, assim, mesmo diante das nossas fragilidades, somos pecadores e que ainda Ele assim nos chama para receber a salvação. Eu quero que vocês pensem nisso. Pensa nisso. Pensa, ora, consagra a tua vida ao Senhor, porque você vai ver o que Deus vai fazer nesse momento. Você Não consegui, não conseguiu colocar, não? não estou conseguindo transmitir para lá. Ah, sim. Aí, eu sei que realmente a palavra de Deus ela é poderosa, ela tem muitas coisas importantes assim a nos ensinar. E se nós, seres humanos, fracos, falhos, seres humanos, do jeito que nós somos, precisamos tanto do poder de Deus, nós precisamos confiar simplesmente nesse Deus e colocar a nossa vida nas mãos dele, porque ele é um Deus que não nos decepciona. Ele conhece você, ele conhece suas fragilidades, ele sabe que você precisa tanto do poder dele em sua vida, porque só ele pode, no caso, trabalhar em seu coração. Então, esse é o momento de consagrar, de colocar sua vida nas mãos de Deus, e você verá o quanto Deus fará grandes coisas por você. Então, esse é o momento de você dizer a Deus: Deus, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu poder, eu preciso da Tua graça, da Tua misericórdia. E o Senhor, Ele quer de fato fazer esta obra na tua vida, no teu coração. Isso eu não estou conseguindo botar para lá. Está pedindo login lá na televisão. Ah, sim. É por isso que desconectou e agora fazer coisa para mim de novo. Tá certo. Então, hoje nós vamos orar. Nós vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Eu teria que fazer. Então agora nós teríamos um louvor especial e nós precisamos de fato consagrar a nossa vida. Enquanto o nosso louvor especial estiver passando, nós estaremos, no caso, ouvindo, meditando, colocando, e nós teremos uma vida de, assim, consagração a Deus. Eu sei que Deus, Ele precisa que nós apenas demos uma chance a Ele. Que o nosso coração, que é hoje do Senhor, que está precisando tanto de Jesus, seja transformado diariamente, dia após dia. Nós, nesse momento, vamos estar ouvindo
ouvindo um louvor. O louvor está sendo preparado aqui. Hoje nós tivemos aquela questão, né? Aqui, mas como nós de fato precisamos precisamos ter uma vida de consagração, precisamos ter uma vida de no caso inteira consagração a Deus, e a gente precisa tomar uma decisão por Jesus dia após dia. Hoje é o momento. Talvez você esteja aqui nesse projeto, no projeto Caleb, participando. Você veio hoje. Mas você está, no caso, estudando a Bíblia. Mas eu estou indeciso ainda. É hora de você se decidir. É hora de você tomar um passo de fé. Dar um passo de fé. E esse é um momento tão importante para nós. Quando nós paramos e refletimos na criação, nós vimos todas as coisas que Deus fez, todas as coisas maravilhosas que Deus faz. A gente para, pensa, olha, reflete e diz assim: o Senhor está conosco. Quer dizer, o Senhor não desiste de mim. O Senhor não me desampara. Então, força nós temos. E essa força, ela vem do nosso Criador, do Criador dos céus e da terra. Eu peço a vocês que se coloquem em pé, na medida que o louvor aqui está sendo cantado, para todos nós cantarmos, reconhecendo a grandeza de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é exaltado, nos céus e na terra. Não há outro Deus como o Deus que nós servimos, o Deus que nós conhecemos. Então, que você possa cantar com toda alegria, reconhecendo essa grandeza que Deus tem. Como é uma música bem conhecida, vamos cantar na capela. Vamos lá? Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Exaltado
Ele é exaltado, para sempre exaltado diante de todos nós. Assim, a Bíblia diz que a Bíblia chega a declarar que diante dele a terra treme, né? E as nações chegam a se estremecer diante do furor da sua indignação. Em outras palavras, Deus é tão poderoso que assim, é impossível descrevê-lo. Agora, quem é Deus para mim e para você? É tudo. Você pode dizer para mim, Deus é tudo, Deus é minha força, Deus ele é o meu sustento. Mas eu posso lhe dizer uma coisa para você: Deus é Deus. Sempre será Deus. Porque eu vi alguém perguntando outro dia na rede social: o que a gente vê que Deus não vê? Deus não vê outro homem. Aí, a gente vê outros homens, mas Deus não vê outro Deus. Isso, a gente vê outro homem. Deus não vê outro Deus. O momento do... Não, tô dizendo, se tem testemunha assim, no final. Aí você tem que marcar, o dia que você quiser dar, a gente bota na programação. A gente bota na programação. Tá certo. Vamos orar nesse momento, porque é como eu disse, Deus, ele não vê outro Deus, a gente vê outro homem, mas assim, Deus não vê outro Deus. A gente tem que confiar nele, simplesmente nele, que ele criou todas as coisas, o que ele não pode fazer na nossa vida. Antes de eu orar, eu gostaria só de falar uma coisa para vocês. Eu estava falando aqui que Deus responde todas as nossas orações, não é isso? Eu abri hoje as redes sociais, eu fiquei feliz da vida, porque mandaram para mim uma foto, postaram lá no Instagram, nas redes sociais, uma jovem que eu orei desde 2021, que a gente ia orando por WhatsApp, nada de relacionamento, namoro, nada. Sabe o que aconteceu? Só amizade. Aí, viu? Todos os dias. Não. Sabe o que aconteceu? Deus ouviu todas as orações que eu fiz por essa jovem. Se era pela vida, pelos traumas que ela tinha, Deus ajudou ela muito. Na questão espiritual, ela voltou para a igreja. Amém. Relacionamento, agora ela arrumou um namorado, se noivou ontem. A foto que eu vi foi essa. E aí, então, assim, eu disse, tanta coisa acontecendo, trabalho também, questões, causas na justiça. Aí eu falei, glória a Deus, que Deus ouviu. Que Deus é esse que a gente serve? Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Senhor Deus, eu agradeço por tudo que o Senhor faz, porque o Senhor trabalha por nós. Como nós ouvimos aqui, nós ouvimos sobre a criação. Fizemos um resumo, na verdade, porque o Senhor criou, separou o dia e a noite, e o Senhor ainda chegou a dizer, no primeiro dia da criação, houve tarde e manhã o primeiro dia, dando a entender que o pôr do sol ali começa o dia. É muito importante para nós isso, por isso que nós, como adventistas, fazemos a entrada do sábado no pôr do sol, e assim, Deus, te agradecemos por tudo. E o Senhor também descansou no sétimo dia. A tua palavra termina dizendo em Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3, que o Senhor descansou no sétimo dia de toda a obra que havia feito. E a palavra maravilhosa para nós é que o Senhor contemplou esta obra de criação. Obrigado, Senhor, porque apesar de todo o dia a dia da criação, que o Senhor fez muitas coisas maravilhosas, o Senhor nos deu um dia para descanso também. Oramos para que o Teu Santo Espírito trabalhe na nossa vida. E assim como eu disse aqui agora, o Senhor se importa conosco. O Senhor está vendo as nossas fragilidades. E o Senhor conhece o coração de cada um dos Teus filhinhos aqui. Que o Senhor trabalhe na vida de cada pessoa que tem vindo aqui. Tem tomado a decisão de estudar a Bíblia, tem
tomado a decisão de estar assim contigo dia após dia. Eu te peço por cada amigo querido desse pequeno grupo, ou as pessoas que estão ouvindo esta mensagem, que a bênção do Senhor seja sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amanhã nós teremos mais um programa, certo? Não se atrase, né? 7 horas. Não se atrasem, porque vai ser muito bom. Vai ter programação, sorteio de brinde amanhã, então que chegar 7 horas.